da terra. Mas se o amor não tivesse, seria um sonho que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Distribuísse entre muitos os meus bens e o meu corpo desce para a chama. Mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas, a ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, e o próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Só com a verdade. Boa noite a todos, que a luz desse nosso amoroso Jesus esteja sobre nossos lares ou onde nós estivermos, para que juntos possamos fazer mais uma noite de prece. Esses primeiros momentos, eles são importantes para que possamos criar essa ambientação para podermos juntos fazer essa rede amorosa que tem beneficiado a tantos, em vários recantos do nosso país e em vários cantos do mundo também. Podemos, na noite de hoje, estar ligados através do uso da internet, pelo canal YouTube Casinha Belém, fazendo prece e trazendo assim os benefícios da espiritualidade amiga para dentro de nossos lares. Na noite de hoje, nós vamos iniciar com um primeiro vídeo reflexivo, que sempre temos utilizado, esse primeiro vídeo, com essa característica mais infantil. Ele vem do livro Pai Nosso, que é a psicografia de nosso amado Chico Xavier, e são mensagens do espírito de Meimei. Hoje nós vamos assistir o Venha a Nós o Teu Reino. É uma história trazida por Meimei para nós, para que possamos assim fazer uso dela e iniciarmos esse processo de reflexão da noite de hoje. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode nos conceder a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir. Ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu
encontrasse as bases necessárias na terra, espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável procurar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes. Quando é noite e reclamamos, venha a nós a luz, é necessário ofereçamos a lâmpada ou a candeia, para que a luz resplandeça entre nós. Se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e nos ajudando até a cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Novamente, boa noite a todos. Agora nós vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos da noite de hoje. A segunda-feira, ela ao longo desse período, desde que iniciamos as transmissões pelo canal do YouTube, elas têm sido muito importantes para que possamos juntos fazer a fluidificação de nossas águas. Então, para todos nós que estamos assistindo a prece, se assim sentirmos necessidade, sempre orientamos que coloque um copo com água para a fluidificação, ou seja, no momento do Pai Nosso, desse pedido a Jesus, a Maria Santíssima e aos Espíritos do bem, da luz, que trazem a fluidificação das nossas águas, pedimos a eles que possamos ter esse benefício de ter medicação específica através desses fluidos, que a espiritualidade, de maneira muito amorosa e generosa, tem oferecido colocar em nossas águas. Então, esse é o efeito da fluidificação. Ele também poderá ser feito para as pessoas que assim desejarmos, que quisermos colocar, sentirmos que estão com necessidade, e assim poderemos oferecer a fluidificação de águas para essas pessoas. Basta que no momento do Pai Nosso também elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, e pedindo que seja colocado fluidos para essas pessoas que assim nosso coração pedir. É importante que seja vasilhas, ou seja, copos com águas separados em intenção específica para cada um. Ou seja, se eu fluidifico água para mim, que seja um copo específico para mim. Se eu fluidifico água para um irmão querido que está com necessidade, que eu sinto a sua necessidade, eu vou fluidificar um copo com água específico para essa pessoa. Assim como também para nossos animais. Também costumamos aqui orientar que os animais também podem se beneficiar da fluidificação das águas. Basta que a gente também proceda dessa mesma maneira, ou colocando, no caso deles, num bebedouro em comum, para que todos possam se beneficiar desse fluido que vai auxiliá-los, muitas vezes na recuperação de doenças, ou então que possamos oferecer a fluidificação específica para cada animalzinho num recipiente para cada um de maneira separada. Hoje também é dia para todos nós que assistimos prece, de recebermos o passe espiritual, também no momento do Pai Nosso, que possamos assim, ao longo desse período, desde este momento inicial, onde começamos a assistir juntos a prece, que nós coloquemos em atitude reflexiva, ou seja, ao ouvirmos os vídeos, vermos as imagens, as mensagens,
nos colocarmos com o nosso coração disponível para que também no momento do Pai Nosso possamos estar numa atitude de recebermos o passe espiritual, né? Que possamos nesse momento pensarmos em Jesus, deixarmos nossas mãos e pés sem cruzar, ou seja, sentarmos de uma maneira confortável, para que assim possamos receber esse passe espiritual, ou seja, uma possível chuva de bênçãos, né, da espiritualidade amiga sobre cada um, e assim também possamos nos beneficiar do passe espiritual. Para quem segue seus tratamentos de saúde e desobsessão, o dia de hoje também é muito importante, de acordo com as orientações que você recebeu pelos trabalhadores de ambas as casas, Belém e Ibaté. O dia de hoje é o dia de fluidificar suas águas específicas para este tratamento, ou de sala de saúde, ou de desobsessão. Também é dia de fluidificação para quem faz a sala de saúde, ou, quiçá, possamos receber a cura, como sala de cura. Hoje é dia de fluidificar os nossos lençóis. Então, no momento do Pai Nosso, é importante que nessa ambientação da prece, a água para fluidificar, o seu lençol preparado, pronto para fluidificação, já estejam presentes, para que no momento do Pai Nosso, que é essa ligação maior com a espiritualidade amiga nesse momento, onde pedimos todos juntos a Jesus que isso possa ocorrer, que já esteja presente, tanto o seu lençol como a sua água para fluidificação. Então, é importante para quem está também no tratamento da desobsessão, estar consciente de que o dia de segunda-feira é o dia de receber a fluidificação da água, e para todos nós, assim como também especificamente para a desobsessão, receber o passe da desobsessão. Para ambos os tratamentos, sala de saúde e desobsessão, o dia de quarta-feira é o dia da visita espiritual, ou seja, é o acompanhamento da espiritualidade amiga de ambas as casas, que fazem, cuidam de todos os atendimentos que são feitos aqui no plano terreno, mas eles no plano espiritual. Então, o acompanhamento no dia de quarta-feira. Então, para quem está fazendo tratamento de sala de saúde, no momento que for dormir, se recolher, fazer o uso do seu lençol que você fluidificou no dia de hoje. Basta observar as orientações que você recebeu pelos trabalhadores. Para a desobsessão, é o dia também da visita espiritual, e também orientamos fazer a visita ao site da casa, para que nesse dia de quarta-feira, acompanhado de seu anjo protetor, de seu espírito amigo, guardião, ele possa lhe auxiliar. Assim, você pedindo a ele que nesse dia você possa acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá você vai encontrar uma área específica sobre tratamento de desobsessão e acessar os 12 passos, ou seja, de acordo com a semana que você está, ter acesso àquele passo específico, e lá você poderá ou ouvir, ou ler, ou tem passos que já estão com audição, que são psicofonias, e com o texto escrito. Então é importante refletir sobre aquela caminhada que você está fazendo no dia específico da quarta-feira, e assim pedindo o auxílio de seu anjo protetor para encontrar esse caminho amoroso com Jesus. É importante também, para todos nós que estamos reunidos no dia de hoje, propiciarmos um grande evangelho no lar, pois estamos juntos fazendo prece, chamando a espiritualidade amiga para auxiliar em nossos lares. Então, esse benefício grandioso de fazermos essa rede de prece beneficia aos nossos lares, em atendimento a nós, que estamos aqui nesse plano terreno, e também a muitos irmãos que já estão em estado unicamente na matéria, desencarnados, e que de alguma maneira recorreram ao nosso lar em busca de amparo, de auxílio. E nesse momento, pelo fato de estarmos fazendo prece, criando esse ambiente favorecedor, a espiritualidade auxilia a cada um deles, justamente conduzindo
para as colônias espirituais, para os hospitais, para que cada um possa receber o atendimento necessário para cada situação, né, para a sua necessidade pessoal. Então, os nossos lares, eles acabam atendendo a várias necessidades que nós temos e que, porventura, o plano espiritual também possa fazer bom uso e, assim, sermos auxiliares desses processos. Então, acabamos fazendo um grande evangelho no lar que beneficia a muitos que não temos nem ideia de quantos são. Então, que possamos oferecer, né, a nossa casa, o ambiente onde residimos, onde estamos dormindo, morando nesse momento, para que o amor maior de Jesus possa se fazer presente, assim, atendermos a tantos, né, e termos essa missão maior na terra, né, de auxílio, de amparo. Então, que fiquemos hoje com a luz de Jesus e que possamos ter uma boa noite de prece. Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus refaça em nossos corações as nossas dores e que a gente fique na paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é de número 58 e intitula-se Ganhar, e traz um recorte da Bíblia que está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Abre aspas. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Fecha aspas. Jesus. Vamos aos comentários de Emmanuel. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus titulados procurassem insistir-se. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvios. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição de doenças destruidoras. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe as suas atividades terrestres.
Se teus desejos repousam nas aquisições fictícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Tenhamos todos uma boa noite e fiquemos com Jesus agora e sempre. Amém. Hoje, o capítulo 58, ganhar. Então, com o dinheiro, né, com o ganhar, o vencer, o lucrar, para a gente fazer a devida separação, a devida análise, com discernimento, sobre o que realmente é vitória, o que realmente é vencer, o que é realmente ganhar, o que é realmente lucrar, conquistar, para que a gente não se perca, como ao longo dos séculos muitas vezes tem acontecido conosco, acreditando que determinadas vitórias aqui no mundo, conseguidas a todo custo, inclusive passando por valores éticos, são também vitórias diante da realidade espiritual. Como a gente viu no estudo do capítulo 56, muitas vezes as chamadas vitórias são derrotas fragorosas. O espírito que chega muitas vezes no mundo espiritual apresentando ali as vitórias que conquistou na matéria, muitas vezes lá são tidas por derrotas fragorosas. Então nós estamos refletindo ao longo desses capítulos sobre isso. E hoje nós vamos seguir mais ou menos aí nessa linha, refletindo sobre o que é ganhar de fato. Quais são os ganhos efetivos que buscamos na experiência material. Se já temos o mínimo de discernimento espiritual, a gente consegue avançar aí nessa reflexão sobre o que é realmente ganhar, o que são realmente conquistas, o que realmente tem valor para o espírito. E o versículo que Jesus nos deixa é aqui tomado por Emmanuel, o versículo em Marcos 8,36, a fala de Jesus em que ele nos diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então essa aqui é uma frase forte, marcante de Jesus, muito citada, muito conhecida e muito verdadeira, como tudo que saiu dos lábios divinos do Mestre, a mais pura expressão da verdade. De que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Nós temos até aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, em que se trata lá da realeza terrestre, da verdadeira realeza, uma irmã que havia sido inclusive rainha enquanto encarnada, e qual não foi a sua decepção no mundo espiritual, quando lá chegou e percebeu que aqueles títulos honrosos, que aquele poder, que toda aquela fortuna lá não valia nada. E ela via muitas vezes ali espíritos aos quais havia desprezado durante a encarnação, muito mais elevados do que ela, em condições muito melhores do que a dela. Então a gente poderia estender essa reflexão para tantas frentes de análise, né? Se a gente fizesse um estudo da história, um voo panorâmico pela história, quantos triunfadores, vencedores, conquistadores que efetivamente em seu tempo dominaram boa parte do mundo. A gente pensar, por exemplo, nos Césares do Império Romano, praticamente tinham o mundo conhecido de então ali aos seus pés. Suas palavras eram lei, eram ordem, tinham o que desejavam, poderiam possuir o que quisessem, eram tidos à conta de Deus, existia inclusive uma religião de culto e de adoração aos Césares romanos. E a gente fica a pensar na travessia deles, no cruzar, né, dos portais do sepulcro. O que encontraram esses Césares que muitas vezes fizeram do seu poder um livre campo de sementeira, né, de lágrimas, de dores, de sofrimentos, de angústias em milhares e milhares e milhares de vidas que conquistaram o mundo, mas não penetraram, às vezes, nada em si mesmos.
Então essa é uma reflexão muito proveitosa, muito importante para nós, ao passo que nós vemos ao longo da história também quantos derrotados, quantos humilhados, perseguidos, execrados, excluídos, que para a história, ou para os seus contemporâneos, pelo menos, porque geralmente, passados alguns séculos, eles se tornam depois exaltados, né? Se tornam vitoriosos, são glorificados, o seu valor é reconhecido, mas geralmente no seu tempo não são reconhecidos pelos seus contemporâneos. Aqueles que foram, então, excluídos, perseguidos, derrotados, entre aspas, mas que adentraram o mundo espiritual como heróis, como vencedores, porque mais do que conquistar o mundo ou se impor sobre outras pessoas, outras consciências e outros corações, conquistaram a si mesmos. Dentre estes, um em especial, que deixa o mundo pelos braços da cruz, pela morte infamante que lhe foi concedida pela humanidade, ali entre ladrões, né, aparentemente vencido, humilhado, derrotado, mas que foi o maior triunfador que a humanidade terrestre já viu, porque já plenamente de posse de si mesmo. Jesus mesmo diria no seu evangelho: ninguém tem o poder de tomar a minha vida. Só eu posso dá-la e tomá-la de volta. Ou seja, Jesus ali representava, afirmava para nós essa condição do espírito já puro, de plena posse de si mesmo, consciência, conquista, governo de si mesmo. Esse era o Cristo, o maior vitorioso que a humanidade já viu, o que mais ganhou e segue ganhando, embora pelos padrões do mundo seja considerado aí um derrotado, digamos assim. Eu gosto sempre de lembrar uma outra cena que é fatídica para mim, que está narrada no livro Paulo e Estevão, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 9 ou capítulo 10, eu acho que já no capítulo 10, no final, né, da segunda parte já da obra, quando o apóstolo Paulo tem o seu famoso encontro com Nero, imperador romano à época, e que inclusive o condenou à morte depois, mas um dia estiveram eles frente a frente. Nero, o imperador, sentado em seu trono, cercado ali pelos seus áulicos. Nero, que tinha uma riqueza inconcebível, cuja palavra era lei, era ordem, que fazia o que queria, sem consequências, enfim. Estava ali diante de um homem já idoso, os cabelos encanecidos, o corpo, as faces já marcadas, né, pela idade e também pelas muitas cicatrizes. Então, já alquebrado fisicamente, algemado, estava ali o apóstolo Paulo. Então, imagina essa cena, frente a frente, esses dois homens. Um preso, todo ferido, marcado por cicatrizes, o corpo já abatido pelo tempo, pelas lutas, pelos esforços, não tinha recurso algum, estava ali ele e o Cristo, que era o seu advogado, digamos assim, e só. E do outro lado estava ali aquele homem com a coroa, com, né, pedras preciosas, áulicos, servos e tudo mais que possamos imaginar. Olhando para a cena com os olhos da matéria, parece que temos ali o triunfador, o vencedor, aquele que ganhou tudo que era possível, Nero, diante daquele que não tinha nada, daquele que era um miserável, daquele que era desprezível, o apóstolo Paulo. Isso à luz da matéria, né? Sob a perspectiva da matéria. Mas se olharmos para a cena do ponto de vista espiritual, qual daqueles dois ali realmente havia conquistado alguma coisa? Nero, que havia conquistado praticamente, né, o Império Romano, o mundo de então, ou Paulo de Tarso, que havia conquistado a si mesmo? Como ele mesmo diz na sua última carta, pouco tempo antes de ser martirizado, combati o bom combate, né, segundo a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Então, qual dos dois nessa cena havia conquistado, ganhado alguma coisa? Qual dos dois era livre
porque Paulo estava algemado e Nero estava sentado no seu trono. Mas qual dos dois era livre? Não dá o que pensar? Qual dos dois era rico? Paulo não tinha nada, né? Mal tinha as roupas com que se vestir, vivia lá de favor, enquanto Nero tinha um palácio, casas e tudo mais que a gente possa conceber. Qual dos dois era rico? Percebem a diferença da análise do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material? É isso que Jesus está querendo nos levar aqui, ou fazer com que a gente reflita a esse respeito. O que é ganhar de fato? Que me adianta mover mundos e fundos para ampliar a minha fortuna, passando por cima de pessoas, desprezando leis, ferindo corações e tudo mais? De que me adianta isso se a morte está ali logo adiante, convidando-me à realidade, à verdade, ao encontro com a consciência? De que me adianta pensar e elaborar inúmeros mecanismos de burlar as leis humanas, de levar vantagem sobre os outros? De que me adianta trabalhar loucamente, consumindo o meu corpo apenas para acumular mais e mais, sendo que eu perco a ocasião de servir, de amar, de conviver mais com a minha família, de, enfim, enriquecer o espírito? É essa reflexão que é fundamental. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda e Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Que a graça seja convosco. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. É o que acontece ao se confiar em Deus. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. A sua graça me basta. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei contra os médicos. Ninguém tem respostas. O grego, Lucas. Ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Não sou eu
É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Do livro À Luz da Oração, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Oração da Caridade, Emmanuel. Amigo, em meu manto constelado de amor, guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acalentei-te nos beijos de tua mãe, segui-te os passos na escola, orientei-te as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro, por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai excelso. Com ele estive em todos os instantes de apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu iludido pela vaidade da posse e abracei a Madalena que os homens desprezavam. Fui ainda eu quem lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso.
procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me tua palavra, para que o fel se extingua no mundo, e entrega-me teus braços, para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti, para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenha sido, importa que te rendas ao Cristo, para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me, levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna, tu mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou. A pergunta a se fazer, como ser, ó Deus. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Você já sentiu como se o mundo inteiro tivesse contra você? Que nada faz sentido ou nada dá certo? Pode ser que não faça sentido agora, mas você vai entender depois.
eu vou te contar uma história sobre isso. José era o 11º filho, o filho mais novo de Jacó. Com dedicação, José conquistava o seu pai todos os dias. Porém, tanto destaque despertou a antipatia dos seus irmãos, que se incomodavam com a atenção que ele recebia. Incomodados com muitos acontecimentos e com medo de que o irmão caçula herdasse os bens da família, o que não era nada aceitável na época, os irmãos de José passaram a tramar sua morte e o levaram numa viagem. Mas acabaram desistindo e resolveram vendê-lo a um mercador de escravos ismaelita com quem cruzaram no caminho. Para o pai, levaram a única túnica de José, manchada de sangue, e falaram que ele havia sido morto por um animal. Triste pelo acontecimento, Jacó lamentou profundamente a perda do seu filho. No Egito, José foi vendido para Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e sempre muito dedicado, ele se tornou administrador da casa e dos demais escravos de Potifar e aprendeu o idioma egípcio. Porém, depois de uma discussão no reinado, o rei acabou enviando José para a prisão. Enquanto estava preso, José se relacionava com os demais presos e fez fama de intérprete de sonhos, ao mostrar os significados dos sonhos de 2 prisioneiros que trabalhavam no Palácio Real. Um dia, o faraó teve um sonho em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras. Incomodado com o sonho, José foi chamado para decifrar o sonho e disse o que significava: um período de fartura de 7 anos, seguido de um período de seca, igualmente de 7 anos, pelo qual o Egito passaria. O faraó, satisfeito com a interpretação de José, o nomeia governador do Egito. Lembrando do sonho do faraó, José ordena a construção de celeiros para armazenar os alimentos produzidos nos 7 anos de fartura, se preparando para os 7 anos de seca. Anos depois, durante a seca que atingia toda a região, Jacó, o pai de José, enviou seus filhos para comprar mantimentos no Egito, o único lugar que ainda tinha comida, pois tinham se preparado. Ao chegarem lá, encontram-se com José, mas não o reconhecem. Porém, José os reconhece. Os trata friamente e os acusa de terem roubado alguma coisa. Então José diz: eu os recebi em casa, e é assim que vocês me retribuem, me roubando? O irmão mais velho responde: nós não roubamos, nenhum de nós faria isso. Pois algum de vocês me roubou, José insiste. E ele começa a furar todos os sacos de mercadoria que eles estavam levando, um por um, até chegar em Benjamim. E quando ele corta o saco, cai uma taça de ouro de dentro do saco. Benjamim, o filho mais novo, fica perplexo e diz que não roubou nada. Então José ordena que o prendam. O irmão mais velho, vendo o que estava acontecendo, implora para que o leve ele preso no lugar do jovem. Em seguida, todos os irmãos começam a suplicar também e pedir liberdade ao jovem garoto. Então José pergunta: por que você se sacrificaria a sua vida por esse seu meio-irmão? Por que você se importa? E o irmão mais velho responde: porque eu não posso fazer meu pai sofrer mais uma vez. José pergunta: mais uma vez? O que você quer dizer com isso? Nós tínhamos um irmão e ele não foi assassinado pelos lobos. Nós estávamos cegos por inveja e o vendemos como escravo. Tenho vivido por 20 anos com essa culpa. Nós não podemos voltar sem o garoto. Nosso pai não iria nos perdoar pela segunda vez. Se alguém tem que ser punido, tem que ser nós. José se vira de costas e tira o seu capuz egípcio e diz aos homens: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Todos ficam impressionados, se perguntando como é possível. O irmão mais velho abraça José e pede o seu perdão. E José responde:
me perdoe você por eu achar que era um milagre de Deus. E o irmão mais velho responde: mas você é um milagre. Olha o que você fez. Você salvou a nossa família e todos os povos com a sua generosidade e sabedoria. Nesse momento, José chama sua esposa para apresentar aos irmãos e prepara um grande banquete para celebrar o reencontro. Essa história nos faz refletir como muitas coisas que acontecem com a gente não entende na hora. Mas depois de um tempo, se observarmos bem, entendemos o porquê. Isso não quer dizer que a gente tenha que sofrer para nos transformar ou para acontecer algo de bom na vida. Mas nos faz entender que na natureza, tudo precisa de um pouco de pressão para crescer e atingir o seu potencial máximo. Para uma semente atingir o seu grau máximo de expressão, ela deve se desfazer completamente. A casca se quebra, o que está dentro vem para fora e tudo muda. E para alguém que não entende o processo de crescimento, pode parecer uma destruição completa. Eu sei que a transformação pode ser dolorosa, mas você não está sendo destruído, você está sendo construído, com novas capacidades e novas belezas. Tipo um super-herói que está descobrindo novos meios de expressar a sua força. Então, quando você passar por momentos difíceis, lembre-se, você não está sendo destruído, você está adquirindo novos poderes. Eu espero do fundo do meu coração que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta às novas vidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje livre, enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. onde houver desespero, que eu leve a esperança. onde houver tristeza, que eu leve alegria. onde houver trevas, que eu leve ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais,
fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Boa noite, amado, amada. Aqui estamos nós mais uma vez para esse momento de prece, esse momento de reunião, onde nós então podemos reunir as nossas súplicas, as nossas gratidões, reunirmos-nos, enfim, para que possamos pedir a Jesus, nosso amado Mestre, que nos dê aquilo que tanto necessitamos nesse momento. Esse momento é um momento onde somamos as nossas energias, os nossos espíritos, pedindo então ao Mestre amado Jesus aquilo que vai no nosso coração, seja para nós, seja para alguma pessoa muito amada, muito querida. Eis o momento, como disse Jesus, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então, é o momento de estarmos com o Mestre, porque aqui tem muito mais do que 2 ou 3 reunidos em nome do amor, em nome dessa proposta, não é mesmo? Vamos juntos então, amados, vamos nos reunirmos e lembrando, claro, que esse momento é o momento de nós deixarmos a nossa água para ser fluidificada, as flores colhidas para que possam servir como instrumentos, dessa fluidificação. Também para aqueles que estão em tratamento de saúde, os lençóis para que sejam fluidificados. Enfim, lembrando que enquanto fazemos a oração do Pai Nosso, é como se nós abríssemos dentro do nosso coração, espiritualmente, esse portal de luz que nos conecta com essa corrente maravilhosa de amor que vem em nome de Jesus na Terra. Então, teremos um intercâmbio com a espiritualidade amiga. Nossos anjos, guardiões, espíritos protetores da nossa casa, do cantinho onde habitamos, da nossa família, também protetores daqueles para os quais nós pediremos nesse momento auxílio de saúde, financeiro, enfim, tudo que de alguma forma toca o nosso coração nessa noite, para que nós possamos então pedir, humildemente pedir. E Jesus, na sua bondade excelsa, com certeza nos dará, porque Ele é amor, Deus é amor, o amor é tudo. Como vimos na prece de hoje, nós temos no amor a grande lei, o grande caminho, e tudo que sair disso não nos leva para campos divinos, não nos ajuda a fazer a transformação real. Então, amados, vamos juntinhos? Vamos fazer a oração. Bem,
Enquanto nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que venha uma palavra para nós, como reflexão nessa noite. Então vamos juntos? E assim, lembremos de colocar em nossas preces todos aqueles que de alguma forma habitam o nosso coração nesse momento, né? Ou porque estejam doentinhos, ou então porque não podem estar conosco nesse momento. Não importa os motivos, o que importa é o amor que nos leva a ir de encontro emocionalmente, espiritualmente a esses seres amados. Vamos juntos então, amados. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos pedir a Jesus que nos dê guiança, que nos dê proteção, que nos ajude a estarmos conectados com essa grande corrente de amor na Terra. Corrente essa que vem alimentando os nossos sonhos, os nossos projetos mais íntimos de amor, de futuro. Então, Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez pedindo proteção, amparo, guiança, enfim. Sê conosco, Senhor, dai-nos a paz. Dai-nos essa sonhada paz, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, aqui estamos nós, Senhora, mais uma vez, abrindo esse espaço no Casinha Belém, esse canal no YouTube, abrindo esse espaço no coração de cada um de nós para receber-te, Senhora, para receber esses que vêm em nome de Jesus, esses que vêm em teu nome, esses anjos, esses espíritos amigos, para nos orientar. Então nós pedimos, Mãe amada, sê conosco, dai-nos a paz, ajuda-nos a construir essa paz em nós mesmos e em volta de nós, nesse círculo próximo da nossa existência. Sê a nossa mãe, a nossa guia, a nossa mestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Bem, amados, caiu no capítulo 11, ao acaso, entre aspas, né? Dai a César o que é de César. Bem, dai a César o que é de César. O capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. Eu vou ler então esse trecho que caiu para nós, um pequeno trecho. Bem, é o item 5 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso que eu vou ler está em Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22. E Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, reconhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas,
Por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, como eu disse, e Marcos. Eu vou ler um trechinho mais, tá? A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Bem, amados, vamos então a um pequeno comentário sobre essa palavra e no contexto da prece dessa noite, né? Nós visitamos coisas muito lindas durante a prece nessa noite, não é mesmo, amados? A leitura e os comentários dessa palavra do Caminho, Verdade e Vida, esse livro Psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel, que tem trazido às nossas preces tantas reflexões maravilhosas, né? Essa obra maravilhosa de Chico, né? Do Espiritismo, enfim. Bem, e uma questão que se coloca muito forte em toda a condução da prece de hoje está em ganhar ou no que ganhar, né? O que ganhar. Ou seja, estamos encarnados, estamos numa proposta traçada por Deus para cada um de nós, né? E temos, é claro, tarefas, temos mandos divinos, temos missões a serem desenvolvidas, né? E basta olhar para cada um de nós para ter uma ideia de como essa missão se desenha em nossos dias. Não é verdade, amados? Se nós olharmos o nosso corpo, a nossa família, os graus de virtudes e de possibilidades que trazemos, falam do potencial da missão que desenvolveremos. Se nós olhássemos para o garoto Chico Xavier, lá na Pedro Leopoldo, né, do início do século XX, se nós olhássemos aquele garoto desprovido de dinheiro, numa família muito numerosa, já órfão aos 5 anos, sendo entregue para ser zelado, cuidado pela sua madrinha, porque o pai, após a morte da mãezinha, não tinha como cuidar de todos eles, né? Mas se nós olharmos ali, potencialmente já estava toda a grandeza desse espírito milenário encarnado num corpinho frágil, humano, circunstanciado, aquele processo reencarnatório. Mas ali em Chico já tinha toda uma trajetória maravilhosa desse mestre de amor que foi Chico Xavier na Terra, né?
candidato a Nobel da Paz, o mineiro do século, ou seja, uma luz que brilha até hoje e brilhará por muito tempo, né? Com todos esses ensinamentos que Chico canalizou, né? Esse médium, esse caminho maravilhoso que a espiritualidade encontrou nesse coração bondoso de Chico, né? Ou seja, Chico deu corpo a toda essa doutrina maravilhosa de amor, né? Chico ilustra o Espiritismo, não é verdade, amados? Para a mediunidade, não há dúvida depois de Chico, o grande médium, né? Deixando para todos os médiuns um roteiro maravilhoso de retorno ao Cristo. Mas, enfim, ali naquela criança frágil de Pedro Leopoldo, já estava em essência toda a grandeza dessa obra a ser realizada, dessa missão a ser desenvolvida na Terra, né? Porém, há que se ter, é claro, o sim de Chico Xavier, né? Foi muito importante, claro, para que se desenhasse a sua obra, né? Para se concretizasse essa obra cristã na Terra. Chico, com certeza, enfrentou dificuldades imensas para os seus sims. Chico chega a relatar que todas as vezes que ele estava diante da publicação de uma nova obra, que foram inúmeras, certo, amados? Para mais de 500 obras psicografadas, né? Através das mediunidades de Chico. Não só psicografadas, né? Elas vieram de várias maneiras, várias mediunidades, mas para mais de 500. Então, ele dizia que a cada lançamento, a cada publicação de uma obra, ele ilustrou da seguinte forma, bem-humorado, como Chico era, né, dizendo que ele pagava o pedágio, ou seja, era pedido, era cobrado, era colocado como condição para ele, né, interna aí, dentro da situação ali reencarnatória, um pedágio, ou seja, uma cobrança era feita muito grande, né? Mas a vida é assim, não é verdade, amados? É para todos nós encarnados neste orbe, nessa terra, nós sabemos que trazemos débitos, delitos dos mais variados e que na nossa trajetória teremos o potencial divino para fazermos a obra, mas também teremos débitos, teremos cobranças, que faz parte dessa caminhada, é claro, né? Por um lado, nós somos chamados a viver, a amar, a fazer uma trajetória linda. E as dores, as dificuldades, nada mais são do que presentes divinos para que a gente consiga caminhar com grandeza, com clareza na execução dessas obras. Paulo de Tarso dizia que tinha espinhos na carne, ou seja, tinha lembretes de dores, de dificuldades, para que ele nunca esquecesse a grandeza do que estava a ser feito. Não é verdade? Então, amados, quando nós ouvimos dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a nós fica uma coisa muito semelhante nesse sentido, né? A terra sempre nos cobrará tributos, sempre nos cobrará dores, dificuldades, que servem inclusive como instrumentos de burilamento da nossa trajetória. E enquanto fazemos para o outro, nesse sentido da caridade, esse caminhar de aperfeiçoamento e de aprimoramento, claro, nós estamos fazendo um desenvolvimento íntimo profundo. Estamos crescendo espiritualmente, né? Mas, é claro, durante o processo nós temos que ter consciência que estamos em burilamento, em aperfeiçoamento. E assim, quando entendemos e deixamos de necessitar desse instrumento, a dor não se faz mais necessária, ela cessa. Como disse Jesus, meu fardo é leve,
meu jugo é suave. Ou seja, nós podemos sim caminhar pelo mínimo, nós podemos caminhar pelo amor, pela negociação amorosa, com obras de amor e justiça. Como? Dando a terra, a César, as dificuldades, a tudo aquilo que nos cerca, o que é próprio e necessário. E dando a Deus o que é de Deus, ou seja, traçando e construindo esse mundo novo maravilhoso de amor. Aí então encontraremos a paz. Então que nós possamos, como disse Jesus, quem perder a vida a ganhará. Ou seja, que nós possamos entender essa lógica estranha, cotidiana, mas natural, viva, né? E possamos então pagar os nossos tributos e ter a clareza de que estamos a caminho de um campo de luz e de paz futuro. Meu reino não é desse mundo. E assim encontraremos a paz tão sonhada. Fiquemos então com essa mensagem dada a noite toda de hoje para nós, né? Que nós possamos ganhar essa vida em espírito, essa vida em amor, essa vida em projetos de amor e vivê-la no nosso cotidiano, cada passo. Muita paz a todos. Reflitamos nisso. Que Jesus nos abençoe. E vamos lembrar de Maria Santíssima, essa mãezinha amada, que nos cobre de bênçãos e de esperanças. Doce Maria, a nos guiar. Boa noite. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la